E aí, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, você, torcedor de outros clubes, a briga eterna com o microfone. Tudo bem com vocês? Bem-vindos. Hoje, sexta-feira, São Paulo fechou a contratação aí do Hernan Crespo. Não anunciou oficialmente ainda, deve anunciar ainda nessa sexta-feira, mas como eu vou trabalhar à noite, minha vida tá meio enrolada, resolvi gravar o vídeo. Depois a gente vê direitinho detalhes, tempo de contratos, salário, essas coisas todas, a gente vai apurando e a gente vai conversando durante a semana que vem, depois do jogo contra o Grêmio. Eu só queria passar para vocês umas informações que eu tenho sobre o Crespo e a minha opinião sobre a contratação dele, porque tá todo mundo falando, muita gente criticando, muita gente com esperança, muita gente achando que não é técnico para o São Paulo, outros achando que ele pode dar uma sacudida lá nos come-dorme. Então eu queria dar muito a minha opinião. Eu acho o seguinte, bem resumidamente, eu tinha um amigo que falava... Os amigos que eu tenho. Eu tinha um amigo que falava que tudo na vida tem um lado bom, menos o disco do Giliardi. E eu acho que a vinda do Hernan Crespo, como tudo na vida, tem fatores positivos e fatores negativos. Eu vou começar com os fatores negativos, depois a gente entra nos fatores positivos, que eu queria muito que você comentasse nesse vídeo. Vocês já comentam sempre, a participação de vocês é super bacana, mas eu queria muito que vocês comentassem sobre esses pontos positivos e pontos negativos. Primeiro, só para deixar claro, se falou em 1 milhão de salário, não é bem isso, viu, gente? Os valores são mantidos em sigilo, mas o Hernan Crespo chega com mais 5 profissionais. Esse pacotão todo, ele mais 5 profissionais, tem treinador de goleiro, preparador físico, auxiliar de campo. Esse pacote todo... vai custar mais do que custava o Fernando Diniz. Os números não foram divulgados. Você falou alguma coisa em torno de 1 milhão e 100, 1 milhão e 200. A comitiva do Diniz, a comissão técnica do Fernando Diniz, custava quase 600 mil reais para o São Paulo. Mas o São Paulo já sabia que não ia conseguir contratar um treinador por menos ou pelo mesmo preço do Diniz, porque o Diniz veio depois de campanhas vergonhosas nos clubes por onde ele passou, foi uma aposta do São Paulo, inclusive ele era CLT, não tinha multa. Então o São Paulo já imaginava que não fosse gastar a mesma quantia que gastava com o Diniz, que fosse gastar com o novo treinador. Então é o seguinte, eu acho que pontos negativos é o que a gente está discutindo aqui. É mais uma aposta do São Paulo, é mais uma aposta, como foi Jardine, como foi Diniz, é mais uma aposta. O Hernan Crespo chega com um currículo minúsculo para treinar o São Paulo Futebol Clube. Um clube gigantesco, inclusive na própria Argentina, todas as emissoras enaltecendo o gigantismo do São Paulo, porque o São Paulo ainda é respeitado um pouco. Se existe um pouco de respeito com o São Paulo, esse respeito está na América do Sul. Eu lembro sempre aquele jogo contra a LDU que o São Paulo tomou de 4, mas ganhou no segundo tempo, segundo o Diniz. Só ganhou no segundo tempo porque a LDU tirou o pé em respeito à tradição do São Paulo em competições sul-americanas. O Crespo tem um currículo minúsculo. Ele treinou o Modena, que é o time da segunda divisão italiana, não durou muito. Depois ele veio para a Argentina, treinou o Banfield, também pouquíssimo tempo, e foi para o Defensa e Justiça, onde foi campeão da Sul-Americana. O Crespo, vocês sabem, quem tem cerca de 30 anos, conheceu o Crespo, jogador, um grande fazedor de gols, um artilheiro, principalmente na Itália, onde ele se destacou, e na seleção da Argentina. Como treinador, ele gosta, as características dele são de futebol ofensivo. Mas, dentro dessa trajetória toda, principalmente no Defensa e Justiça, onde ele foi campeão, tem um número de vitórias menor do que de derrotas, tem mais derrotas do que vitória na carreira. Isso é até compreensível se você for pensar que ele só treinou time pequeno, ele só treinou time minúsculo. Então, dificilmente um técnico que tem 3 passagens por 3 times pequenos vai ter um currículo cheio de vitória, de título, ele só treinou time pequeno. No Defensa e Justiça, ele pegou um trabalho que era do BKSS e ele teve muito problema com a paralisação do futebol, ele não conseguiu implantar o estilo dele de jogar. Qual é o estilo de jogar do Hernan Crespo? O time que ele treina é sempre protagonista. Estão dizendo aí que ele é um Diniz que habla espanhol? Não é isso. Ele tem como característica a posse de bola,
a transição rápida da defesa para o ataque, um time mais vertical, ao contrário do que a gente vê com o Fernando Diniz, aquele bando de morto, aquele time lento. Joga geralmente com 3 zagueiros, que não necessariamente precisam ser zagueiros, mas joga com 3 homens atrás. E ele corre menos riscos do que corria o Fernando Diniz. Essa característica de correr menos risco impressionou positivamente a diretoria do São Paulo nas entrevistas que foram feitas com ele, feitas pelo Casares e pelo Belmonte. Então, ele tem essa característica. O time do Defensa é um time jovem, que foi campeão da Sul-Americana, é um time muito jovem, um time que tem marcação alta, que pressiona o tempo todo, que tem essa transição rápida da defesa para o ataque. E isso eu acho que é um ponto positivo pelo seguinte, eu vou mesclar também, né? Eu falei que ia começar com os negativos, já estou misturando tudo. Isso é um ponto positivo porque alguma coisa boa do trabalho do Fernando Diniz, se é que teve alguma coisa boa, mas o DNA ofensivo do São Paulo, que sempre foi, né, seguro atrás, mas sempre sendo protagonista nos jogos, vai ser mantido com o Crespo. Então eu acho que uma vantagem da contratação dele, você não vai mudar radicalmente o estilo de jogo do São Paulo, por exemplo, caso viesse um Felipão da vida, um Mano Menezes da vida, que tem um sistema mais defensivo, uma maneira mais defensiva de ver futebol. Então eu acho que isso também atraiu a diretoria do São Paulo, que tem no Hernan Crespo um cara com ideias que combinam com o DNA do São Paulo. Outro ponto positivo que eu acho da contratação do Crespo é o seguinte, o argentino, na minha opinião, tem uma maneira diferente de ver futebol. O Tevez deu uma entrevista agora há pouco, relembrando a passagem, há poucos dias, relembrando a passagem dele pelo Corinthians. E ele falou, uma coisa que me chamou muito a atenção, ele falou que no Brasil ele sentiu muito que os brasileiros muitas vezes parecem que não estão nem aí se ganharam ou se perderam. Ele falou que para os brasileiros muitas vezes a derrota e a vitória são a mesma coisa. Gente, quantas vezes eu venho repetindo isso que acontece com o São Paulo? O São Paulo é muito isso, né? Você acha que o Tietê fica incomodado quando perde? Você acha que o Reinaldo fica incomodado? Você acha que o Vitor Bueno não dorme quando perde? Eu sei, e não são só esses caras que estão aí agora, não. Eu já falava do Diego Souza, da época do Nenê. Desde o começo do canal, eu sempre fiz questão de frisar isso. Para esses caras, tanto faz se ganhar ou se perder. O argentino não tem isso. O Hernan Crespo não tinha isso como jogador e, pelo que ele demonstrou na curta carreira, também não tem isso como treinador. Então, para ele é um cara que se incomoda com a derrota, se incomoda quando o time perde e luta com do jeito argentino para conquistar as vitórias. O Hernan Crespo aprendeu também com o Defensa e Justiça. Por exemplo, na Libertadores eles foram eliminados depois de um jogo contra o Santos, que eles tomaram uma virada no último minuto. Por que tomaram a virada? Eles estavam buscando o ataque e tomaram um gol nos acréscimos, quando o empate servia para eles. Essa lição, segundo o próprio Crespo, essa derrota serviu como lição para equilibrar mais esse futebol ofensivo com a questão defensiva, que é importantíssima. Então ele tem aprendido, ele aprendeu muito. Como pessoa, muita gente, todo mundo que eu vi, as pessoas que eu conversei, tudo que eu li a respeito, elogiam muito a postura dele como pessoa. Ele é um cara sério, um cara trabalhador, um cara que gosta muito de usar as categorias de base. O time do Defensa é muito jovem, então isso também foi um fator importante para trazer o Crespo, já que o São Paulo não tem dinheiro para contratar, vai ter que vender mais jogadores do que vendeu o Brenner, já vendeu o Brenner, mas provavelmente vai ter que vender mais jogadores, e ele sabe trabalhar com as categorias de base. Outro ponto importante que eu acho que a gente também tem que pensar, o São Paulo tem aí 36 milhões para gastar, é um número meio, não um número certo, mas tem pouco dinheiro para gastar. O Hernan Crespo, por ter dirigido apenas times pequenos, ele nunca trabalhou com grandes orçamentos. Ele nunca trabalhou com cheque em branco para poder comprar quem ele quisesse, trazer, quero aquele, quero esse. Ele sempre teve que garimpar jogadores e trabalhar com jogadores baratos, relativamente baratos. Eu acho que isso pode ser muito importante na hora do São Paulo contratar, porque trata-se de um cara que conhece muito o mercado argentino e conhece muito o mercado sul-americano, porque ele tem que correr atrás. Nos times que ele dirigiu, ele tinha que correr atrás desse tipo de reforço. Então eu acho que ele pode ser um nome importante na hora de trazer, na hora de peneirar, na hora de buscar jogadores na América Latina, na América do Sul, aqui principalmente na Argentina, onde a gente sabe que os jogadores têm uma característica, que é justamente aquela que se encaixa com a nova mentalidade da direção do São Paulo, que são jogadores baratos, são jogadores raçudos, jogadores que se incomodam com a derrota.
essa série de fatores importantes que a gente sempre discutiu aqui. Independente de qualquer coisa, eu vou repetir o que eu falei no dia que o Diniz foi demitido e eu gravei um vídeo, a gente conversou, eu vou repetir a mesma coisa. Não vai adiantar absolutamente nada chegar o Hernan Crespo com ideias boas de futebol, com vontade de vencer, vindo para o maior clube que ele já dirigiu, com a maior oportunidade da carreira dele. Não adianta nada ele vestir terno, porque é uma homenagem ao pai, porque o pai saía para trabalhar, hoje ele homenageia o pai. Não adianta nada o cara garimpar reforço sul-americano, não adianta nada ele buscar jovens valores na América do Sul, na Argentina. Não vai adiantar nada disso se ele não tiver autonomia para fazer o trabalho dele, respaldo da diretoria e que o cargo dele de treinador do São Paulo, de líder do São Paulo, de comandante do São Paulo, seja respeitado. Sabe por quê? Porque se ele chegar aqui e o Daniel Alves escolher onde vai jogar, por exemplo, se ele chegar aqui e se submeter aos jogadores do São Paulo, como o Diniz se submetia e como eles obrigaram o Cuca a se submeter, obrigaram o Aguirre a se submeter, se esse cara se submeter a esses jogadores, inclusive, se continuar esse mesmo grupo de jogadores para a temporada 2021, com certeza, na próxima derrota do São Paulo com o Hernan Crespo comandando o time, no vídeo que eu fizer, virá aquele comentário raso, dizendo assim, mas a culpa não era do Diniz? Com certeza vai ter isso, se ele não tiver essa autonomia. Muita gente fala que o problema do São Paulo nunca foi treinador. Foi, na minha opinião, foi também foi treinador. Nós tivemos técnicos horrorosos nos últimos anos aí. Eu não vou nem falar a lista que eu tô cansado de falar. Baresi, Pintado, Ney Franco. Só para lembrar rapidamente, não vou nem dar a lista completa. Jardine, Diniz agora. Foi treinador sim, mas o principal problema é treinador, é diretoria, é jogador, é uma série de fatores. É a mentalidade perdedora, é uma série de fatores. Isso pode mudar, tem grandes chances de mudar, se o treinador do São Paulo tiver autonomia para fazer as mudanças que são necessárias, tanto nos treinamentos, tanto no dia a dia, como na montagem e permanência de elenco. Senão, não vai adiantar absolutamente nada. Daqui a um mês, daqui 2 meses, estaremos trocando novamente de técnico. Então, a responsabilidade toda está nas mãos do Crespo? Não. A responsabilidade tem que ser dividida dessa vez e muito bem dividida. Primeiro, a diretoria, a maior responsável, está bancando uma aposta para um clube que não ganha nada há muito tempo, pressionado, um clube onde a torcida está impaciente. A diretoria bancou esse treinador, então ela é a principal responsável. Hernan Crespo tem a sua parcela de responsabilidade gigantesca, principalmente porque ele vai ter que mostrar trabalho, e o que não falta no Morumbi é trabalho. É trabalho a ser feito. E a gente tem que também responsabilizar esses jogadores desse elenco, esses jogadores que perderam o campeonato, junto com o treinador também, a outra diretoria, a Raí, mas esses jogadores que perderam o Campeonato Brasileiro e hoje correm o risco de ficar fora até do G4. Ou seja, todos terão que ser cobrados. Todos serão cobrados. Diretoria porque trouxe o treinador, treinador porque tem a chance da vida dele e os jogadores também. Se esses 3 fatores, se essas 3 pontas aí não fizerem a parte delas, se elas não se comprometerem a tirar o São Paulo dessa situação, diretoria, treinador e jogadores, nada vai mudar. Absolutamente nada vai mudar. Eu acredito, quero sempre acreditar que possa ser uma reviravolta agora, uma nova gestão, um novo treinador, uma nova temporada que começa, eu sempre vou acreditar. Só que eu também vou ficar de olho e vou continuar cobrando esses caras. Eu quero muito saber a sua opinião, quero muito saber o que você acha de tudo isso e deixa aí nos seus comentários, tá bom? Antes de encerrar, hoje não tem Momento Maguila, porque é um vídeo especial só falando sobre o Crespo. Queria falar da UXBet, nossa parceira. Lembre-se, primeiro comentário fixado, clicou lá, usa o código promocional Barolo. Eu estava conversando com o pessoal lá, tem bastante gente usando, apostando e ganhando dinheiro. Eu tô craque na NBA ontem, faturei $30, parece pouco, mas não é. Então tá no primeiro comentário fixado. Eu volto amanhã, vou dar uma folga pra vocês. Domingo tem jogo 8h30 contra o Grêmio. Só para falar rapidamente do time, teremos os desfalques lá, Rofran, Igor Gomes e Pablo. Deve jogar Tietê, porque o tiozão do churrasco e da picanha deve colocar o Tietê em 3 posições.
Então a gente se encontra depois do jogo contra o Grêmio. Aquele esquema, live a partir das 8 da noite no Boteco do Barolo, depois live no intervalo, vídeo e depois live, tá bom? Fiquem com Deus, sorte, abraço, toda a sorte do mundo a Hernan Crespo, que seja um início de uma trajetória vitoriosa, mas ó, tamo de olho, hein? Fiquem com Deus, sorte, abraço. Aqui não é vai São Paulo, aqui é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. Forte abraço, tchau.